Bom dia, eu sou Marcos Demarque, economista-chefe da Auris Partners. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2025, estamos aqui para mais um Auris Connection e, como sempre, né, nosso grande convidado, nosso sócio lá direto de Miami, Felipe Monteiro, ajudando a interpretar um pouco aí o que tem sido, né, nessas últimas semanas, na verdade, esse primeiro mês de presidente Trump à frente dos Estados Unidos. Vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que nós aqui na Auris, como o Felipe lá direto de Miami, tá entendendo esse movimento. Bom dia, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Como é que você está? Tudo tranquilo, né? Então, acho que, indo já direto ao ponto, né, Felipe? Um mês da posse do presidente Trump, né? Assim, já tem aí mais de 2 meses, na verdade, quase 3 meses da eleição do presidente Trump. Mas já tivemos aí uma boa amostra do que será a presidência, essa segunda passagem de Trump pela Casa Branca, né? E queria entender um pouco como que você tem interpretado esses primeiros dias do governo dele, especialmente dentro de um contexto que eu acho que é super importante ser feito, Felipe, porque é o seguinte, né? Se a gente abre um jornal aqui, ou até mesmo um Financial Times, né, Wall Street Journal, a gente vê uma dose muito grande aí de críticas e críticas válidas, ao meu ver, no sentido em que o Trump está atacando algumas das principais instituições globais que foram criadas aí no pós-guerra, deixando a Europa super preocupada, especialmente com relação ao relacionamento aí após Trump buscar o presidente russo para negociar uma paz, colocando quase toda a culpa da invasão da Ucrânia na própria Ucrânia, né? Mas no final das contas, obviamente isso é muito importante em termos geopolíticos, com consequências futuras, que pode perdurar anos, mas no âmbito dos ativos financeiros, né, aquilo que a gente aqui tem um mandato para olhar, né, para escrutinizar no dia a dia, para pensar o que vai ser valorização ou desvalorização dos ativos, as repercussões são muito diferentes daquilo que a gente tem, pelo menos até agora, na frente geopolítica, né? Queria entender um pouco do seu lado, como que você está vendo esses primeiros movimentos do Trump, impactos nos ativos, o que te chama mais atenção, se tem alguma conclusão, se ainda é muito cedo para a gente já ter alguma opinião um pouco mais sólida de como serão aí esses próximos 4 anos com o Trump na presidência. Bom, Marcos, olha, você fez um monte de perguntas que, assim, vindo do Trump, eu acho que, assim, mesmo quem tem muita certeza agora é capaz de, daqui a 2 horas, mudar completamente a opinião. Mas o fato é, a gente teve um mês do Trump, um mês que pareceu um ano, para falar a verdade, porque foram tantas coisas em tantas frentes, né? Só lembrando, a gente teve, no começo do governo Trump, a questão das tarifas, né? Então começou com Canadá e México, aí teve a negociação, aí agora, dia 4 de março, vence o prazo para implementação, então a gente não sabe se vai ter ou uma nova extensão ou não. Depois disso teve 25% sobre aço e alumínio, que também vai entrar dia 12 de março. Depois o Trump veio com uma tarifa igual para todo mundo, então a gente não sabe se cancela isso que já tinha sido definido. Depois veio 25% de automóveis, enfim. A única que emplacou, para falar a verdade, foi os 10% na China, né? Que acabou sendo bem menos do que o mercado esperava, né? Então, assim, o governo Trump, ele realmente começou a 1.000 por hora, foram várias frentes, como eu já falei, essa das tarifas. Na questão geopolítica, também, né?
nenhuma novidade, para falar a verdade, né? Lembrando que essa crítica do Trump à ONU em específico, né? Dessa diferença que né, que os Estados Unidos paga para a ONU e o que o resto dos países paga, isso já era uma agenda dele antiga, né? Mas ele voltou dessa vez com muito mais força, né? Principalmente aqui do eleitorado dele, do próprio da própria população americana. Lembrando que ele está com níveis de aprovação para esse primeiro mês muito altas. Tá? Então, ele tá se aproveitando disso, né? Ele teve todo o gabinete dele aprovado, apesar das críticas dos democratas. Então, assim, os Estados Unidos, ele vive um ambiente político muito favorável para o Trump, muito favorável para os republicanos, porque os democratas eles estão batendo na mesma tecla e estão perdendo muito apoio. Outro dia mesmo saiu uma pesquisa que só 20% da população acha que os democratas estão indo no caminho certo, né? Isso recente, acho que ontem ou anteontem que saiu essa pesquisa. Então, assim, de fato, o Trump ele tá com maioria nas duas casas, apertadas, mas ainda uma maioria. Então, assim, ele está com muito apoio. Então, ele tá e tudo isso que ele está fazendo, a velocidade com que ele está fazendo, está sendo muito impressionante, né? Isso está gerando muita manchete, favoráveis ou não, né? Então, assim, ele tá se aproveitando desse bom momento e tá dando tiro para todo lado, né? Obviamente, na questão geopolítica, isso tem repercussões, como você falou, né? Ele está mexendo com instituições né, que coisas que vêm lá do pós-guerra e coisas assim que mexem com o equilíbrio global, né? Vamos ver o que que vai para frente, sendo do Trump, assim, não me surpreenderia, né, uma negociação aí, né? A questão da Ucrânia, né, que você comentou, eu acho que né, vale lembrar que a briga dele com o Zelensky é de longa data, né, lá de 2019, se eu não me engano, né? Então, assim, já tem um histórico aí e assim, a impressão que dá é que ele está querendo meio que se isolar ali, vai, Estados Unidos, Rússia e China, ele meio que coordenando isso daí, assim, fazendo o controle do mundo e meio que escanteando o resto, né? Então, obviamente, a Europa né, fica aí, perde um pouco do protagonismo. Mas, enfim, isso tudo é muito preliminar, né? A gente já viu, em um mês, a gente já viu muito vai e vem, né? Então, é difícil de responder essa pergunta. E aí, agora, respondendo a pergunta que eu posso ser objetivo, né? Do mercado. O que que tem o que a gente tem observado aqui? Primeiro, o que que chamou a atenção? Um otimismo, grande com a economia americana, isso continua, tá. Eu acho que tiveram alguns fatores que que chamaram mais atenção. Primeiro, se você olhar a bolsa americana, ela está subindo aí 4%, 3,5%, 4%, tá. Sendo que desses 4, se você pegar as Magnificent Seven, né, que são as ações de tecnologia, basicamente, as maiores, elas estão no zero, né. Então o que que a gente viu? Outros setores, que é uma aposta que a gente, né, há tempo vem chamando a atenção, os demais setores da bolsa performando melhor do que essas ações de tecnologia, né. Então você pega, por exemplo, enquanto o S&P tá dando 3,5, 4, e as ações de tecnologia estão próximas de zero, você tem, por exemplo, setor de energia subindo 8, setor de basic materials, né, que é material básico, subindo também 8, finanças, que é uma aposta que a gente tem, inclusive na Orix, subindo quase 7.
Utilities, que é energia elétrica, basicamente, também subindo 6%. Então, é, é, o que a gente começou a ver é um espalhamento maior dessas boas performances, né? Então, isso eu acho que é um bom sinal para a Bolsa, né? Obviamente, quanto mais espalhada, mais consistente tende a ser a performance da Bolsa. Então, isso na parte de renda variável. Na parte de renda fixa, a gente também teve um movimento importante, onde o Trump, em um determinado momento, umas 2 semanas atrás, ele disse que a grande preocupação dele não era com a parte curta do juros ali que o Fed definia, né? O que eles estavam olhando, o que realmente importava para a economia, eram os juros longos, de longo prazo, né? E aí depois a gente viu o secretário de Tesouro, Scott Bessent, reforçando isso em várias ocasiões, e o que a gente viu foi uma queda grande das taxas de juros de longo prazo, né? Se você pegar a taxa de juros de 10 anos, ela caiu 0,30%, enquanto a parte curta da curva, que é onde ali faz a parte de política monetária, ficando mais ou menos estável, né? Praticamente não mexendo, né? Então isso favoreceu, obviamente, esse espalhamento desses outros setores que são mais sensíveis a juros, né? Inclusive a parte também de mercado imobiliário, né? As taxas de juros para os mortgages aqui, para os financiamentos, voltaram a cair sensivelmente. Então, assim, isso tudo tem sido muito bom para o mercado, tá? Agora, aqui teve uma performance boa. Agora, se você olhar, né, os outros países que seriam os mais suscetíveis aí a qualquer ação do Trump, né? Europa, México e China, esses aí estão performando bem melhor, inclusive. Né? Se você pegar a bolsa chinesa em dólar, subiu 18%. Se você pegar a Europa, está dando 8% nesse período. E México, 9%. Né? Então, assim, esses foram os grandes destaques, né? Assim, de novo, né, uma coisa que a gente sempre fala na origem, sem grandes mudanças. Eu acho que é simplesmente a sensação de que você teve uma redução de incerteza, eram países que estavam muito descontados, o mercado apostando muito contra, então assim, foi simplesmente uma posição mais, quase como um trade, menos do que, e nem tanto uma posição estrutural. Eu pegando, tentando adicionar um pouco aqui, tentar contribuir um pouco para a discussão, né? Como você disse, ativos americanos com uma performance ok, de ok para boa, né? Nada, o S&P subindo 3,5, 4, uma performance boa, não é aquela explosão que muita gente estava antevendo ali no ato da eleição que foi ganha pelos republicanos, mas um bom desempenho, mas chama de fato muito atenção a questão de você ter uma Europa, por exemplo, né, as bolsas europeias performando melhor que a americana, sendo que, né, se a gente olhar a questão geopolítica que está nas manchetes de todos os jornais lá fora nessa última semana, que os Estados Unidos está afrontando a Europa, né? Então chama muito atenção e acho que isso é importante no nosso trabalho, né, Felipe? Assim, a gente entende que tem repercussões de médio e longo prazo que podem ser negativas para o mundo, né? Questão de instabilidade e tal, mas aquilo que cabe o nosso mandato, né, que é fazer uma boa gestão dos ativos, né, isso é bem desconectado. Bolsa europeia indo bem, bolsa chinesa indo bem, e até chama atenção para uma conta, né, que eu estava fazendo, né, Felipe? Se você pegar, por exemplo, o que desvalorizou a moeda chinesa ao longo dos últimos 12, 18 meses, né, quase que anula os 10% de tarifa que os Estados Unidos, que o Trump colocou sobre a China. Então, no final das contas, né, os impactos parecem, de fato,
pequenos do ponto de vista de tarifação, né? Isso vale mesmo até mesmo para o Brasil, né, que vai ter uma tarifa maior do aço, aí 25%. A moeda brasileira desvalorizou quase Também. 27% no ano passado, né? Então, se a gente pegar só a competitividade que os produtos brasileiros ganharam por conta da depreciação do câmbio aqui é meio que anulada pela, pela decisão do Trump de tarifar alumínio e aço vindo de outros países, né? Mas eu também continuando um pouco na linha dessa análise, Felipe, essa semana algumas discussões internas que tivemos aqui, né? Quanto da melhora, né, dos preços dos ativos no Brasil, né, de meados de dezembro para cá, ou olhando especificamente 2025, né, é, é, é fruto de fatores domésticos ou é fruto da questão global, né? E fazendo algumas contas aqui, relativamente simples, né? Não tem nenhuma ciência de foguete nisso, né? A nossa conclusão aqui na Uriza é que perto de 80%, pouco mais, pouco menos, da apreciação dos ativos aqui no Brasil, da Bolsa de Valores, da queda do dólar, né, aqui no Brasil, está mais ligado à questão global do que fatores domésticos, né? Não tivemos aqui nenhuma mudança de fundamento que justificasse você achar que o fiscal vai ser melhor do que vinha sendo desde dezembro, as sinalizações de que existe uma vontade de corrigir o curso das contas públicas não mudou absolutamente nada, né? Então, o que eu quero colocar aqui, né? Até para trazer algumas comparações para justificar essa conclusão nossa, né? Se a gente olhar do ponto de vista de fluxo de saída de dólar, spot, dólar à vista do Brasil, janeiro e esse início de fevereiro têm sido péssimos, né? Estamos falando aí de 9 bilhões de dólares de saída do Brasil, de dólar à vista saindo do Brasil nesses primeiros 40, 45 dias do ano. O dado existe desde 1982, só teve um janeiro nesses 23 anos que a saída foi maior do que a gente está vendo agora em janeiro. E mesmo assim, mesmo com essa saída grande de dólar do país, o dólar caiu, né? E aí é o que a gente tem olhado de maneira mais atenta recentemente, é que parte dessa explicação, quando a gente olha a variação dos ativos, né, está no desmonte das posições compradas dos estrangeiros no dólar futuro, né? O estrangeiro opera em grande medida aqui no Brasil, principalmente aquele capital de curto prazo mais volátil, opera através do derivativo e não do dólar à vista, né? E nesse sentido, apesar desses 9 bi que saíram no dólar à vista, os estrangeiros, né, compraram quase 15 bilhões de dólares em reais, né, da moeda brasileira, ou Venderam desmontaram dólar. ou Uhum. venderam o dólar, né, o que dá na mesma, né? Então, um se sobrepõe a outro, né? 15 bilhões é maior do que o movimento de 9 bilhões. E aí a gente foi buscar, né, algum comparativo global, algum comparativo com um país emergente para ver se isso também tá acontecendo no mundo afora, né? E para minha surpresa, né, abri ali os dados, por exemplo, da Colômbia, que divulga ali as posições também derivativos, e o movimento é muito parecido. Ou seja, México. México também, eu não cheguei a olhar detalhadamente os dados do México, mas da Colômbia que eu achei mais facilmente, deu para a gente ver que também você teve um desmonte de posições de estrangeiros que estavam muito comprados em dólares também naquele país, né? Então acho que tem esse contexto importante de entender que o Trump ele é tempestivo, ele reage muito a questões ali que muitas vezes não é nem comunicado para os seus assessores, né, ali no calor do momento, né? Isso a Ele, gente vê, a gente ele improvisa muito, é. improvisa muito, né? Ele deve deixar os caras malucos lá. Exatamente. Então, assim, a imprevisibilidade vai ser o nome do jogo, né? E aí, né, Felipe, eu acho que esse é o ponto interessante que eu queria até ouvir um pouquinho mais de você na questão do pragmatismo Trump, né? Porque, assim, o modo que eu vejo, antes de te jogar a bola aí para você responder, né, só vou contextualizar um pouco do jeito que a gente está vendo aqui. Esse ciclo econômico americano já é longo, né? E
Se a gente lembrar um ano e pouco atrás, muita gente já cantava a bola de que a gente teria uma recessão, a qual não aconteceu, né? E tudo isso que o Trump vem defendendo, principalmente pelo lado do negócio, das empresas, né, de estimular investimento, de tornar o ambiente de investimento mais fácil, derrubar regulações, na minha opinião, tende a prolongar o ciclo econômico, né? Em algum momento, a economia vai arrefecer, vai crescer menos, eventualmente entrar em recessão, mas pelo menos o que eu entendo dessas medidas iniciais do Trump é pró-business, né? Tende a alongar o ciclo de crescimento nos Estados Unidos. E aí tem um ponto que aí eu vou já jogando a pergunta para você, né, Felipe? A gente sempre teve a Fed put, né? A put do Fed, aquilo, se a economia entra numa piora, ele vai lá e corta juros, e isso ele compra um seguro contra uma deterioração maior da economia. E me parece que a gente tem agora uma put do Trump, né? Ou seja, uma opção do Trump desfazer qualquer medida negativa ou retroceder em qualquer medida que eventualmente afete o crescimento, né? Esse é um ponto que você tem batido bastante na tecla, né, Felipe, de que o Trump é muito sensível ao ambiente de negócios, né? Se piora o ambiente de negócios, ele toma muito mais cuidado nas suas decisões, né? Explica um pouquinho o seu racional para a gente. Não, e eu acho que você tem toda a razão, Marco. E se você olhar, a gente essas puts, algumas delas já foram exercidas, né? Se você olhar o do México e do Canadá, no dia que ele anunciou, o mercado, né, reagiu mal. Ele logo em seguida já anunciou que tinha feito um acordo, que tinha postergado, né? China, mesma coisa. Então, ele aí depois veio os 25% do aço, aí depois ele: "Não, agora vai ser tarifa para todo mundo". Então, assim, ele vai e volta muito ao sabor do mercado, né. Então, realmente eu acho que essa put aí, a gente vai ver ela sendo colocada aí, né, em jogo muitas vezes, ao longo do mandato do Trump. Assim, de fato, o Trump ele trata o governo como uma empresa, né? E ele é extremamente pragmático. Ele não tem, ele é pragmático e ele não tem vergonha nenhuma de voltar atrás e às vezes até de se contradizer, dizendo que não falou nada daquilo, que o mercado entendeu errado, que enfim. Então, assim, ele é extremamente pragmático. Então, eu acho que você tá certíssimo, né. Eu acho que isso, inclusive, é o que contribui para esse otimismo, né. É aquela sensação de que, olha, a gente vai aqui passar por um período onde onde a incerteza vai aumentar muito, onde as coisas vão chacoalhar mais do que deveriam chacoalhar, aonde você vai ter os ânimos muito mais, acirrados do que você deveria ter, mas no final das contas vai ter tudo valido a pena, né. Então eu acho que é um pouco dessa sensação. Ninguém, eu acho que o apetite de risco das pessoas, tá um pouco, nessa linha, né. As pessoas falam: "Olha, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou comprar aqui porque eu confio no Trump". E eu acho que os números, de ap né, das pesquisas que a gente tem visto, né, mostram isso, né. A confiança que o americano tá no Trump é grande, né. Então, por exemplo, esse negócio do Doge, né, do Elon Musk. Isso daí tá dando assim, manchetes atrás de manchetes, atrás de manchetes, e obviamente a grande maioria negativa, né, mas assim, isso só tá contribuindo para a aprovação dele, ser ainda maior. As pessoas estão apoiando muito desses esforços aí do Elon Musk, É, né, de cortar gastos e tudo. e acho que é um ponto a ser visto ainda, né? Ainda muito cedo para grandes conclusões, né? Mas se o governo, através dessa agência aí de eficiência governamental que foi criada,
de fato conseguir alguma redução de déficit público, de contenção de gastos, eu sou bastante cético, mas vai que ele Eu consegue também. alguma coisa, né? Isso vai ser um contraponto interessante com relação à Europa, que provavelmente terá que embarcar aí nos próximos anos, ou melhor, nas próximas décadas, né? Numa onda de gasto, de investimento com defesa, que já está fazendo algum preço nas taxas de juros mais longas Sem da dúvida. zona do euro, né? Porque você vai ter que financiar déficits maiores causados aí por um orçamento maior com defesa, né? Então, podemos, né, inclusive, ver direções opostas das taxas longas de juros dos lados diferentes do Atlântico, né? Um pouco mais de abertura de juros na Europa, mesmo com crescimento fraco, ruim, enquanto que nos Estados Unidos, se de fato alguma eficiência for alcançada aí pelo lado da máquina governamental, pode vir a ajudar, né? Mas enfim, como a gente ressaltou desde o começo, né, Felipe? Estamos falando aí do primeiro mês, né, de 48 meses que teremos pela frente com o Parece Trump na parece presidência. que já passou muita coisa e realmente foi um mês intenso, mas realmente só o começo. E só um detalhe, Marcos, sobre essa questão do Elon Musk, né? Que assim, isso virou um show de mídia enorme, né? Outro dia teve uma entrevista com o Trump aqui na Fox News, e era o Trump e o Elon Musk. Então, assim, os dois estão o tempo inteiro juntos, né? Só que se a gente for olhar de fato, né, o que eles prometem, o que o Elon Musk promete é US$ 1 trilhão, né? Eles acharam 55 bilhões, tá? Só para contextualizar, o orçamento americano são US$ 6 trilhões. O déficit americano são US$ 2 trilhões. Então, assim, não é daí que vai vir, obviamente, a solução do déficit, mas e também a máquina né, americana hoje em relação ao orçamento não é tão grande quanto era há anos atrás, né? Mas, de qualquer maneira, o ganho de eficiência, como você falou, que eles vão ter, eu acho que isso contribui muito para esse ambiente de negócios, né? Então, eu acho que você não está entrando só numa questão de gastos supérfluos nem nada. Você vai melhorar muito a eficiência. Por exemplo, tem coisas aqui que usam o sistema da Receita Federal aqui, usa sistemas que são programados numa linguagem dos anos 80, né? A folha dos funcionários aqui, o histórico de todos os funcionários fica guardado numa montanha ali em papel, né? Quer dizer, Coisa então de assim, tem filme, muito parece filme. exatamente, coisa de filme. Assim, coisa que são inimagináveis de você pensar numa economia como a americana. Então, acho que tem muito ganho de produtividade que vai contribuir para o ambiente de negócio, mas não necessariamente um ganho né, que vai trazer aí grandes mudanças para o orçamento ou para o déficit americano. Uma coisa que é interessante é que o Trump agora, ontem ele anunciou, eu acho que também meio que de sopetão, de improviso, ele anunciou que ele vai dar 20% como um dividendo dessas economias que eles estão fazendo, né? Isso daí estão falando que vai ser US$ 5.000, né? Eu acho que quando começar isso, as pessoas vão começar a perceber, pô, caramba, então é interessante, né? E aí eu acho que é, eu acho que a opinião pública pode mudar um pouco em relação a isso que está acontecendo. Mas Bom, enfim, eu tenho dúvidas sobre tem essa um última longo afirmação caminho aí sua. pela frente. Oi? Sobre essa sua última afirmação, tenho bastante dúvida. Mas, enfim. É, Felipe, como sempre, aí uma excelente conversa, muito bom. Como eu disse, é o primeiro mês de muitos aí pela frente. Teremos aí você com certeza. recorrentemente para comentar bastante, inclusive na parte cíclica da economia, inflação, atividade, mercado de trabalho, né?
mas agradecer aí pela Essa que a gente participação. pode conversar com um pouco mais de convicção, né? Isso. Fundamento, com fundamento. Exatamente, é isso aí. Por Então tá, enquanto obrigado, tá bom. obrigado, Felipe, mais uma vez. Agradecer aos nossos participantes aqui por estar nos ouvindo e pedir para nos seguir nos canais oficiais através do @OurisPartners. Um bom dia, né, um bom resto de sexta-feira a todos Tchau, tchau. e até uma próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.